Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. Você pode falar um amém aí? E nós queremos nesse vídeo falar um pouco sobre o medo e como nós precisamos ser livres desse sentimento que atrapalha, que impede tanto a gente avançar, alcançar, conquistar, não é? Então fique conosco e seja muito abençoado através desse vídeo. Pois é, amados, muitas pessoas deixam de vencer na vida, de conquistar por causa do medo. Você já deixou de conquistar alguma coisa, de alcançar alguma coisa, porque teve receio, porque teve medo de ir lá, de enfrentar, ou talvez o medo de ouvir um não, o medo de não conseguir. O medo paralisa muito as pessoas. Esse sentimento ele não é de todo ruim. O problema do medo é quando ele nos paralisa. Eu digo que o medo não é de um todo assim, um sentimento ruim, porque o medo ele carrega consigo uma parte positiva que é um instinto de sobrevivência. Se você não tivesse medo de se jogar de um precipício, ora, você morreria. Se nós não tivéssemos medo de morrer, nós não olharíamos para a esquerda e a direita antes de atravessar uma avenida. Então, o medo ele é um sentimento primário, uma emoção primária, um instinto mesmo de sobrevivência, quando os perigos são reais. Quando você está diante de um perigo real, você precisa realmente ter medo. Tem muita gente que também é audacioso demais e aí se dá muito mal, porque não consegue ter a cautela. Tá? Então, quando eu digo que o medo ele paralisa, aí nós precisamos tomar alguns cuidados. Tá? Se o teu medo te leva à paralisia, isso aqui foi o que eu escrevi, tá? Quando a tua única opção deveria ser avançar, você precisa aprender a adquirir coragem. Porque o antídoto do medo é a coragem. Como que é o negócio? O antídoto do medo é a coragem. O que faz você eliminar o medo é a coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a disposição que temos de enfrentar os nossos medos. Coragem é a disposição que nós temos de, apesar do medo, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se o medo nos sufoca, nos paralisa, se o medo está nos atrapalhando, precisamos de coragem. O medo está aqui nos sufocando, mas a coragem nos leva a fazer, a tomar a decisão, a realizar, apesar do medo estar aqui nos sufocando. Então, precisamos agir apesar do medo. Porque se formos esperar o medo, o receio, o temor ir embora para poder tomar as decisões, para poder agir, a gente nunca vai agir, porque o medo não vai embora. Então, a coragem nos leva a agir apesar do medo que estamos sentindo. Então, conforme nós falamos aí, o medo ele é uma emoção primária que permitiu a preservação e a evolução da espécie humana. Todos nós temos algum grau, né, de medo, todos nós. E isso nos ajuda a tomar decisões. Quando você está dirigindo o teu carro, você vai olhar e você vai, então, calcular se você pode ou não fazer a ultrapassagem naquele exato momento, naquele local, porque você não quer colidir de frente com um caminhão, não é isso? Imagina se não tivesse medo nenhum. Ah, quer saber? Vamos lá, acelera, ultrapassa e vamos que vamos. Sem nenhuma responsabilidade. Graças a Deus, existe o medo em um grau que nós poderíamos chamar de prudência ou cautela, que nos ajuda na hora de tomarmos as decisões. Poderíamos chamá-los de faces construtivas do medo. Prudência, cautela, e todos eles são normais e são emoções importantes, são necessárias para a nossa sobrevivência, para o nosso sucesso também. Imagina se nós tomássemos decisões o tempo todo sem nenhum tipo de receio, de cautela. Ih, rapaz, faz isso aí não, porque vai te dar um prejuízo, aí tu vai perder a tua casa, tu vai perder o teu carro, isso é um golpe. Ah, que nada, golpe não, ei, vamos lá. Aí você não tem nenhum medo de cair em um golpe, você iria ficar na miséria. Não é mesmo? Então tudo isso é normal. O problema é quando a gente fica tão tímido, mas tão tímido, que a gente acha que tudo vai dar errado. Tudo é um erro, tudo é uma decisão errada, tudo vai dar errado. E a gente fica paralisado durante a nossa vida toda, sem nunca alcançar nada, sem nunca sair do lugar, sem nunca evoluir na vida. Precisamos entender que sempre
iremos perder em algum momento. A vida é feita de ganhos, de perdas. Quem quer ganhar o tempo todo não vai sair do lugar, mas quem vive amedrontado não progride na vida. Quando Davi ele vai até o arraial onde havia a batalha de Israel contra os filisteus e ele vê o gigante Golias, será que Davi teve medo? Porque todos os soldados de Saul tinham medo de Golias. Olha, eu arrisco dizer que sim, provavelmente Davi tenha tido medo do filisteu. Mas havia algo dentro de Davi que era maior do que o seu medo. Não há problema em ter medo. Não há nenhum problema em sentir medo. O problema está em não enfrentar, em não vencer os nossos temores. Então havia umas prioridades para Davi que fazia com que ele vencesse o medo. Ele sabia que Golias era maior, mais experiente, mais forte, tudo mais. Mas também Davi sabia que o Deus de Israel era poderoso e Deus de Israel jamais permitiria ser afrontado pelo filisteu. Então, Davi, confiando em Deus, baseando a sua decisão na sua fé, ele vai enfrentar Golias, sabendo de todos os riscos, mas ele vai assim mesmo, porque ele sabia que Deus era com ele para dar vitória. Então ele vai lá, ele pega as 5 pedras, coloca no seu alforje, ele vai com a sua funda, ele vai da maneira que ele sabia, da maneira que ele tinha capacidade. Ele era bom em funda, ele é bom atirando pedras, que era uma das armas de guerra. Mas, sobretudo, ele ia confiando em Deus, como ele mesmo falou para Golias. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você tem afrontado. Ou seja, porque você afrontou o Deus de Israel, agora você vai sofrer as consequências do poder desse Deus de Israel. E em nome do Senhor ele vai e ele vence. Nós precisamos, então, superar os nossos medos, como eu falei, adquirindo coragem. Davi provavelmente sentiu sim, ele sabia da realidade ali, mas o que lhe deu coragem para superar o seu medo era a convicção que ele tinha de que Deus era com ele. Tá? Então eu finalizo dizendo que a fé nos leva a agir apesar do medo. Então como que eu fico livre do medo? Quando eu começo a agir pela fé. 1 de João 5,4, primeira carta de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio. Então a covardia não agrada a Deus. Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de poder, de apesar do medo, eu faço o que tem que ser feito. Então fique livre dos medos, dos receios, de avançar, de conquistar, de conseguir, de dar mais um passo. Medo do mundo, medo de tudo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, de ser dominado pelos nossos medos, mas o de coragem, de ir e enfrentar e alcançar e vencer, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe o gostei para esse vídeo, nos ajude o nosso canal a crescer. Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer, tá? E se você não for inscrito ainda, clique em inscrever-se. Você estará inscrito e você vai ser muito abençoado pelos vídeos que publicamos diariamente, tá? Fique com Deus.